Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo a mensagem de Deus, levando a palavra do Senhor de uma maneira simples, de uma maneira mais objetiva, para que você possa compreender, para que você possa entender, acompanhar junto da gente. Sempre esteja, se possível, com uma Bíblia perto de você, para que você vá fazendo anotações, para que você vá tirando suas dúvidas em relação aos textos. Existem versões diferentes umas das outras. Se você não tiver nenhuma Bíblia ao seu lado, não tem o menor problema. Qualquer dúvida você anota, você pode pesquisar ou você pode escrever nos comentários, que assim que possível a gente responde. Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes, ele é um livro muito curioso porque, assim como o livro de Provérbios, ele traz muitos conselhos para a vida, mas ao mesmo tempo ele é um livro que traz assim muitas reflexões a respeito da vida do ser humano na Terra, a respeito de coisas que acontecem com pessoas consideradas boas, pessoas más, traz reflexões a respeito dos nossos bens materiais. Então é um livro bem interessante que ele mistura conselhos com reflexões e de fato é um livro que nos ajuda muito mesmo a meditar na nossa vida e com certeza buscar melhorias, porque a autoavaliação acho que já é o primeiro passo para que a gente busque melhorias na nossa vida, né? É difícil alguém avaliar a si mesmo e não encontrar uma ou duas coisas que precisem ser aperfeiçoadas. Então eu vou fazer uma leitura com vocês, mas vai ser uma leitura vai ser uma leitura de versículos separados, tá? Então a gente vai lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Primeiro eu vou ler o versículo 16 e 17. Depois eu vou pular para o versículo 19, tá bom? Eclesiastes 7, versículo 16, 17 e 19. Está escrito assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Vamos buscar em Deus sempre, antes da gente fazer qualquer tipo de leitura bíblica, a orientação para que Deus nos dê uma compreensão daquilo que está escrito. Esses versículos, os dois primeiros, 16 e 17, eles trazem nuances diferentes. O escritor ele vai primeiro dizer: não seja demasiadamente, exageradamente, nem justo e nem sábio. Aí no final ele explica por que você destruiria a ti mesmo. Essa perspectiva dele de ser uma pessoa exageradamente sábia, isso eu pude ver, e não me entendam mal, né? Eu não estou aqui usando de presunção, dizendo que eu sou uma pessoa muito sábia. Muito pelo contrário, eu busco muito em Deus sabedoria. Se eu busco, é porque eu entendo que me falta. Então, é uma busca contínua. Mas por que eu digo que eu consegui entender na prática o que o escritor de Eclesiastes está dizendo? Quando ele diz que o excesso de sabedoria pode ser algo destrutível, à medida em que você toma conhecimento de muitas coisas e você amplia a sua visão e a tua mente se expande e você passa a conhecer mais coisas, mais assuntos e mais ciências,
mais informações, de fato isso pode sim ser algo autodestrutivo. Porque o excesso de informações, e nós vivemos num tempo onde nós somos empurrados de informação o tempo inteiro, até quando você não quer, só de abrir o seu telefone, às vezes você nem vai em busca de informação, mas só de abrir já te chegam tantas notificações e automaticamente, numa passada de olhos, você já consegue ali captar algumas informações, seja numa televisão, seja passando por algum lugar, algum áudio, alguém que vem te trazer uma notícia. Então nós somos invadidos hoje em dia com milhares e milhares de informações o tempo todo. Até quando você não vai atrás da informação, ela chega até você. E muitas vezes isso acaba tendo em nós um efeito contrário. Se na teoria saber de muitas coisas parece algo bom, vantajoso, na prática muitas vezes nós vemos que não é assim. Todo o excesso é ruim. O nosso corpo ele é um compartimento e a gente vai guardando muitas coisas. Assim como o excesso de comida pode trazer um prejuízo para o nosso corpo, um excesso de conhecimentos variados, informações, ciências, saberes, também pode trazer para nós uma exaustão mental, um estresse, uma ansiedade, preocupações que não estariam na hora de nós termos ou nós nunca precisaríamos tê-las. Porque muitas coisas que roubam a nossa paz são coisas que jamais acontecerão e fazem com que nós venhamos a sofrer à toa. Muitas vezes sofremos por antecipação, por coisas que vão demorar a acontecer. Outras vezes sofremos sem a necessidade, por coisas que jamais acontecerão. Então, quando o escritor aqui do livro, Salomão, ele nos traz essa referência, é preciso que nós tenhamos aqui, por isso que eu sempre falo, buscar em Deus a orientação para compreender o que está na palavra dele. Nós precisamos aqui ter uma interpretação de uma maneira total do que está escrito. Como assim eu vou me destruir se eu for muito sábio? Não é ao contrário? A Bíblia não diz que sabedoria é algo muito bom? E de fato, foi por isso que eu separei o versículo 19 para a gente fechar, para a gente contextualizar esse texto que nós estamos abordando. Mas de fato a sabedoria, óbvia e claramente, é algo muito bom para a nossa vida. Mas até que ponto o conhecimento geral pode trazer para nós algum tipo de benefício e a partir de que ponto todos esses saberes, esse excesso, porque aqui nós estamos falando de excessos, nós estamos falando de coisas além, que passam de um determinado limite. Até que ponto esse excesso não prejudica a nossa vida, saúde mental, o nosso intelecto. Porque quando você foca demais em muitas coisas, você não foca bem em coisa nenhuma. Quando você pega muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, você acaba não fazendo com excelência nenhuma delas. Você se divide. Isso até me lembra uma passagem bíblica aonde Jesus fala a respeito de você amar dois senhores ao mesmo tempo. Você acaba amando um e se esquecendo do outro, porque você desvia a sua atenção e você distribui, você divide uma atenção que deveria ser apenas para um foco. Então, tudo isso também tem a ver com o excesso. O excesso, ele sempre traz para nós uma distribuição. Nós vamos ali totalizando algo, mas chega um momento em que
nós ultrapassamos aquela barreira do limite. Então o excesso começa a fazer com que a gente venha a distribuir. E quando se trata de sabedoria, de conhecimento, de informação, de saberes, apesar de cada uma dessas coisas ter a sua função, mas elas trabalham juntas comumente falando, a sabedoria é comum trabalhar junto com a inteligência. São coisas diferentes, mas é comum que as duas trabalhem juntas. A inteligência é comum que trabalhe com conhecimento. São coisas diferentes, mas é comum que trabalhem juntos. Então, apesar de serem coisas diferentes, comumente trabalham juntos. Então, quando você se excede em tudo isso e você acaba passando do seu próprio limite, da sua saúde mental, isso acaba sendo dividido e lançado para outras áreas da sua vida, como, por exemplo, a sua saúde física, a ansiedade, uma gastrite que antes você não tinha, alergia cutânea. Muitas vezes você não tinha, você começa a se coçar, ficar todo empolado, cheio de placas, queda de cabelo, estresse, pânico. Então, muitas vezes, com esses excessos de conhecimentos, esses excessos de informações, muitas das vezes a gente acaba passando o limite da nossa própria saúde física. Então, quando o texto nos diz por que você destruiria você mesmo, sendo demasiadamente sábio, tendo muito conhecimento e sabedoria acerca de muitas coisas, buscando de maneira intencional, proposital, muito conhecimento, muito conhecimento, de fato aquilo vai te trazer fadiga, exaustão mental. Então, até coisas boas precisam ser moderadas. E quando ele se refere por que você seria demasiadamente justo, é algo até um pouco mais complexo da gente poder compreender e ensinar, mas sendo guiados pelo Espírito Santo a gente consegue chegar a essa compreensão também. Porque, novamente, a justiça não é algo bom, não é algo louvável, não é algo estimulado pela palavra de Deus? É claro que é. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é algo inevitavelmente importante para a nossa vida e é algo indiscutivelmente que Deus aprova no ser humano. Mas se a gente consegue interpretar o que Salomão fala a respeito do excesso do conhecimento, da sabedoria, de você ir em busca de maneira incisiva do excesso da sabedoria de todas as coisas, que isso pode te trazer uma exaustão, um sofrimento. Afinal de contas, quando você vai descobrindo a verdade das coisas, aquela ilusão que você tinha vai se rompendo e você vai chegando à realidade. A diferença da mente da criança, que ainda conhece muitas coisas por debaixo do pano, coisas mais lúdicas, mais fáceis de serem suportáveis, daí mais fácil o riso, a alegria, a diversão. A diferença com a vida do adulto, que ele sabe, ele já descobriu que muito daquilo que ele achava não é nada daquilo, o véu já foi tirado dos olhos, toda aquela maquiagem já foi lavada. É mais difícil, ele reconhece que a vida é mais dura do que parecia e ele começa a ter que enfrentar aquela realidade mais fria. E aí os risos e o sorriso já não são tão frequentes como na infância. Toda aquela alegria, diversão, ele vê que já não era tanto assim. Porque, de fato, conhecer a verdade das coisas faz sim com que muitas vezes, em muitos aspectos, a gente diminua toda aquela alegria, toda aquela diversão, porque a mentira, ela é muito responsável pelos risos no ser humano, enquanto a verdade também é muito responsável pelas lágrimas no ser humano. Mas quando a gente bota numa balança, a gente vê que não existe como você escolher a mentira, achando que esses risos falsos que a mentira traz farão da sua vida uma vida melhor. Muito melhor é a lágrima da verdade
do que o falso sorriso da mentira. Então, para fechar aqui esse ponto de ser demasiadamente sábio e destruir a si mesmo, a gente sabe que a partir do momento que a gente vai conhecendo, né, mais das coisas, a gente vai vendo que não é bem assim. De fato, isso vai trazendo para nós, sim, pode trazer mais um pouco de reflexão. A gente vai vendo que a vida não é tão fácil como a gente achava, mas a verdade ela é sempre o melhor caminho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A mentira aprisiona, mas a verdade liberta. Ainda que às vezes a verdade nos faça chorar, a verdade ela liberta e ela sempre será melhor do que a mentira. Por outro ponto, a gente pode compreender o que Salomão quer dizer com ser exageradamente, demasiadamente justo, como ele fala aqui no versículo 16 no começo: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Demasiadamente, exageradamente justo. A gente precisa entender um contexto em que nós vivemos na nossa sociedade humana, em que, infelizmente, a pessoa justa, correta, verdadeira, na maioria das vezes, ela é sempre prejudicada em relação à pessoa que mente, a pessoa que é injusta, a pessoa que passa a perna nos outros, que é considerada a esperta. Mas a gente compreendendo aqui melhor o que Salomão está querendo dizer, é que muitas das vezes você ser aquela pessoa que parece ser aquela pessoa boazinha, aquela pessoa bobinha demais, as pessoas acabam passando por cima de você, né? Aquela pessoa que passa aquela imagem de ser muito ingênua, então é mais fácil de enrolar, uma pessoa mais fácil de passar para trás. Então a gente pode compreender por esse lado, né? Busque a justiça, que Deus deseja que a gente seja justo, que nós sejamos justos, mas não seja uma pessoa ingênua, uma pessoa boba, uma pessoa trouxa, que as pessoas te passem para trás, até porque isso pode trazer perigos para sua vida. Uma pessoa ingênua demais, uma pessoa que confia demais nos outros, ela pode acabar sendo levada para uma arapuca que possa não ter volta. Então, busque sim a justiça de Deus, mas tenha em mente a separação de buscar ser justo, mas não ser tolo, para que você não venha a destruir a si mesmo. E embaixo, no versículo 17, ele faz um contraponto, mas também não seja demasiadamente perverso. Ele não está dizendo que você tem que ser só um pouquinho perverso. O contexto do livro de Eclesiastes, como eu disse, é uma reflexão sobre a vida humana. Então, nós sabemos que o ser humano tem em si mesmo capacidade de fazer coisas boas e coisas ruins. A partir do nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos a controlar o nosso ímpeto ruim e usar o nosso lado bom. Tudo é um equilíbrio. Então, quando Salomão fala não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, por que morreria fora do tempo? Algumas traduções dizem porque morreria antes do tempo. Aí algumas pessoas podem dizer, mas o ser humano não tem um dia, um momento certo para morrer? Aí é que tá. Existem alguns textos na Bíblia, e não é apenas esse, existe outro versículo que me veio na cabeça agora, mas eu não lembro qual é o livro, aonde está ali afirmando que algumas pessoas sim acabaram com a sua vida antes do tempo, morreram antes do tempo. Por quê? Porque elas fizeram coisas que não eram para fazer. Vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Se uma pessoa, um jovem de 20 anos, pega uma moto, começa a empinar, começa a participar de racha, começa a fazer manobras arriscadas, ele não está colocando a sua vida em risco a ponto de que ele venha morrer antes da hora, com 20 anos? E uma pessoa que é mais prudente,
uma pessoa que tem mais responsabilidade, ela não está se precavendo de coisas desse tipo, fazendo com que a sua vida se prolongue? Então a Bíblia nos diz que de fato isso acontece sim. O prudente, ele, através da sua prudência, ele faz com que a sua vida dure mais. Prudência na alimentação, prudência na maneira de dirigir, prudência nos seus relacionamentos, nos lugares que ele frequência. Acima de tudo, prudência diante de Deus. Aqui Salomão está falando de pessoa perversa e louca. Essa pessoa ela não é prudente diante de Deus. Ela não teme a Deus. Mas aquela pessoa que é prudente, aquela pessoa que é responsável, essa pessoa teme a Deus e, por consequência, ela terá sim seus dias prolongados. Uma das promessas que Deus deseja para o ser humano é exatamente essa. Uma das promessas que a Bíblia nos mostra que Deus deseja para o ser humano: uma vida farta de dias. O que é fartura? É algo cheio. Uma vida cheia de dias. É o que Deus deseja para nós. Muitas pessoas morrem cedo e nós não podemos dizer que todos que morrem jovens são pessoas ruins, até porque existem bebês e crianças que morrem. E não podemos dizer também que pessoas mais velhas morrem velhas e são pessoas ruins ou pessoas boas porque viveram demais. A gente vê, né, é fácil de ver muitas pessoas que passam dos 80 anos e você vê que a pessoa não se emendou, digamos assim. A pessoa atingiu determinada idade, pô, fulano tá com essa idade, não aprendeu nada da vida, continua fazendo coisa ruim para os outros. A gente sabe que tem. Então existe aí uma nuance. E é Deus que sabe o critério para que uma criança morra, para que um jovem morra, para que um idoso morra, para que um adulto morra. É Deus que sabe o critério. Ele sabe o que tem dentro de nós. Nós enxergamos apenas o externo. Então o texto nos diz: não seja também demasiadamente perverso ou louco, porque esse texto ele está falando sobre moderação. O título desse texto significa: a moderação em tudo é boa. Então, primeiro ele disse: não seja nem muito justo, nem muito sábio, porque você vai se destruir. Por outro lado, mas também não seja muito perverso, nem louco, porque você vai morrer antes da hora. Ele está fazendo uma comparação e, para resumir, ele está dizendo: seja moderado e tenha equilíbrio em todas as coisas. Agora a gente precisa ter uma compreensão do seguinte: ter equilíbrio em todas as coisas não significa, para aquela pessoa que gosta de arrumar pretexto para os seus erros, então tudo bem, então eu vou ser equilibrado, eu não vou ter muitas amantes, eu vou ter uma só. Então eu não vou praticar muitos roubos, eu vou praticar só de vez em quando. Então eu não vou contar muitas mentiras, vou contar só algumas. Então eu não vou me embebedar todos os dias, só de vez em quando. Deus, ele conhece o coração do ser humano e Deus não se deixa escarnecer. E nós também não devemos nos deixar enganar. Esse termo que a Bíblia usa muito, não se deixe enganar, ele pode ser traduzido do seguinte, assim: não se faça de bobo, não se faça de desentendido. Então esse equilíbrio que Salomão está nos mostrando, ele quer dizer que a moderação em todas as esferas da vida, ela é boa, ela é positiva. Se o ser humano tem uma natureza caída, se o ser humano tem uma tendência ao pecado, se nós sabemos que nós erramos o tempo todo, devemos buscar um equilíbrio que nós só conseguimos em Deus, para que nós venhamos a diminuir cada vez mais a recorrência dos nossos erros, para que cada vez menos a gente venha a cometer algum erro. E a gente só consegue esse equilíbrio
tendo relacionamento com Deus. Por outro lado, se nós sabemos que vivemos num mundo maldoso, em que pessoas que fazem aquilo que é bom, que é certo, que buscam fazer aquilo que é correto, são as pessoas mais prejudicadas, são as pessoas mais vitimizadas ou vitimadas, o que nós devemos buscar? Também prudência. Busco ser justo? Busco porque Deus ama a justiça, mas eu não vou ser ingênuo. Eu vou ser justo. Eu vou fazer um negócio com alguém? Eu vou ser justo. Eu vou pagar o justo ou eu vou cobrar o preço justo. Eu vou fazer um contrato justo, mas eu também vou ficar de olho, eu não vou ser ingênuo. Eu não vou confiar. Eu confio em Deus. Então a gente precisa buscar esse parâmetro. Porque no final, no versículo 19 que a gente destacou, está escrito assim: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. A sabedoria, ela fortalece o sábio muito mais do que a força. A sabedoria traz o benefício muito mais do que a força física. Então, quando nós entendemos que existe uma moderação que nos traz benefícios, nós compreendemos que precisamos sim buscar ser justos, precisamos sim buscar sabedoria, mas com moderação. Eu não preciso buscar ser sábio em todas as coisas, porque isso vai me trazer exaustão mental, ansiedade, sofrimento por conhecer muitas coisas que eu não precisaria conhecer. E isso pode até me trazer uma certa arrogância, porque eu tenho sabedoria em muitas coisas. Você não precisa ser sábio em todas as coisas. Você não precisa conhecer todas as coisas. A sabedoria que Deus nos dá, nós aplicamos na nossa vida em todas as coisas. Mas sabedorias específicas, de assuntos específicos, ciências específicas, você não precisa ser perito em todas as coisas. Você não precisa ser expert em todas as coisas. Não precisa. Não precisa desse exagero de conhecimento. E ao mesmo tempo, em relação à justiça, seja justo, mas não seja ingênuo. Busque ser justo diante de Deus e dos homens, mas abre os olhos, não seja ingênuo, não seja uma pessoa boba, para que as pessoas não venham a pisar em você, a te ludibriar com facilidade. E por outro lado, se sabemos que nós somos pecadores, o texto diz: não seja também demasiadamente perverso, não seja uma pessoa terrível. Por natureza você já é ruim, então não piore a sua situação. Por natureza você já é um pecador, então não piore a sua situação. Naturalmente você já comete erros, então não piore a sua situação. Você erra de vez em quando, mas não busque errar o tempo todo. E não seja louco, não arrisque sua vida, não cometa loucuras diante de Deus, para que Ele não venha a te varrer da terra antes do tempo. E também não seja louco entre os homens, para que não venham a te matar e você morrer antes do tempo. Não venha arriscar a sua vida, como eu dei o exemplo de correr de moto, como eu dei o exemplo de se entupir de álcool, ou até mesmo se relacionar com alguém casado. Isso é um prato cheio para um homicídio também. Não sejas louco para que você não morra antes do tempo. Haja moderação na tua vida. Busque equilíbrio. Busque em Deus equilíbrio. Busque ser justo, busque sabedoria, mas na medida certa, evite ser ingênuo. E, por outro lado, sabendo que você já é um pecador, sabendo já que você é alguém ruim, sabendo já que você comete pecados, não piore a sua situação. Não seja pior do que você já é, por conta do pecado que existe em você. Que Deus te dê compreensão, que você envie esse vídeo para outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar nossos vídeos. Muito em breve vamos trazer um especial maravilhoso aqui
Não vou falar a respeito do que se trata, mas vai ser um especial que vai te trazer conhecimento na medida certa. Conhecimento, vai tirar dúvidas, curiosidades, maravilhoso. Então, muito em breve, nós vamos trazer um novo especial. Nós temos alguns aí, busca no nosso canal aí que você já vai ver alguns especiais que nós temos. Mas esse especial, ele está muito especial, está sendo feito, como todos os vídeos, com muita responsabilidade na palavra de Deus, com muito amor e carinho, e muito em breve nós vamos colocá-lo aqui. Cada dia nós vamos trazer um episódio falando a respeito de algo específico desse tema. Então não perca, nos acompanhe, compartilhe e Deus abençoe sua vida. E se Deus permitir, até o próximo vídeo.